Oi, o Conexão Poder começa agora uma entrevista aqui ao vivo com o deputado Lúcio Cabral, né, que é médico sanitarista. Tudo bem, deputado? Obrigada por nos Bem, bom dia, atender. Márcia. Bom dia, é um prazer estar falando aqui com vocês. Deputado, conforme eu comentei agora, o senhor é médico sanitarista e fez uma previsão aí, digamos, alarmante, caótica, sobre o aumento de casos de coronavírus no Mato Grosso, considerando aí o cálculo da curva de crescimento de casos aqui no estado, né? O senhor falou, apontou aí o possível esgotamento de leitos, de UTIs, né? E até mesmo aí seriam, pelos seus cálculos, podemos chegar a 30 mil casos aí nos próximos meses. É isso, deputado? Isso, Márcia. O que é que eu fiz? Eu reuni os números oficiais do Estado desde o primeiro caso, foi confirmado, notificado no dia 20 de março, até o domingo, foi dia 10 de maio, o total de casos confirmados, e construir alguns indicadores para medir a taxa de crescimento, para inclusive dar estabilidade estatística para essa medida, para ter condições de projetar o futuro. Porque assim, ó, todos os números relacionados à Covid-19 que nós observamos hoje, eles refletem uma realidade de infecção de, no mínimo, 14 dias atrás. Porque, assim, se a pessoa adquire o vírus hoje, se ela se infecta hoje, ela vai começar a manifestar sintomas entre 5 e 7 dias depois da infecção. O teste diagnóstico vai também levar um tempo para poder ser realizado e para poder ter o seu resultado confirmado. Em média, são 14 dias. Então, os números de hoje nos falam de 14 dias atrás. E aí, o que nós precisamos? Nós precisamos ter um grau de predição para poder identificar como a realidade estará daqui a 14 dias, para que a gente tenha condições de pensar o planejamento das ações que vão ser feitas para enfrentar. Então, assim, só para te dar alguns números assim bem, primeiro caso no dia 19 de março. No dia 1º de abril, nós tínhamos 28 casos confirmados. No dia 1º de maio, 321 casos confirmados, ou seja, um crescimento de 1.146%. O isolamento social produziu um impacto positivo aqui no estado, mesmo tendo sido limitado o isolamento, mesmo nós sendo o terceiro estado com a menor taxa de isolamento do país, ele produziu um efeito benéfico aqui. E por que produziu um efeito benéfico aqui? Porque nós começamos cedo. O isolamento no Brasil começou no D21, no dia 21 depois do primeiro caso. Aqui em Mato Grosso, o isolamento começou no dia 5, do dia 4 para o dia 5 do primeiro caso. Então, nós começamos muito cedo o isolamento. E quanto mais cedo o isolamento, melhor o efeito que ele produz sobre a progressão da doença. Então, nós tivemos uma redução da taxa de crescimento semanal da doença, que na primeira semana foi na média de 80%. Essa taxa de crescimento caiu para 24%, 25% a taxa de crescimento, quando nós alcançamos o melhor efeito do isolamento social aqui no estado. E na última semana epidemiológica, que foi a semana entre o dia 3 e o dia 9 de maio, nós já começamos a observar um crescimento na taxa de crescimento. Na segunda-feira desta semana, nós já estávamos com a taxa de crescimento de 35% por semana. Saímos de 24% para 35% em uma semana, numa curva crescente. E os números já refletem isso. Ontem nós já tínhamos 673 casos confirmados. Como eu consegui construir uma medida de projeção para a gente ver diariamente o número de casos, na terça-feira, os números reais já descolaram da taxa de crescimento que eu produzi. Portanto, o que está acontecendo
está acontecendo em uma velocidade maior do que aquela que eu previ nos números nas projeções que eu fiz. Então, eu projetei para 1º de junho em torno de 2.000 casos para 1º de junho. Para 1º de julho, perto de 10.000 casos. Deixa eu pegar a minha tabela aqui para eu te dar os números corretamente. 1º de junho, 1.446 casos, a projeção que eu fiz. Nós teremos no dia 1º de junho, 1.446 casos. E nós teremos no dia 1º de julho, 6.500 casos. No dia 1º de agosto, 29.777 casos. Olha, eu construí uma taxa de crescimento diária, com base em uma média semanal, projetei ela diariamente até o dia 1º de agosto. Mas por que até o dia 1º de agosto? Porque, assim, como nós estamos no começo da curva, a gente retardou a curva epidêmica aqui no estado no 1º mês de isolamento, o relaxamento agora acelera o ritmo de crescimento do número de casos e nós entramos na estação do ano onde, naturalmente, a velocidade aumenta, que são as estações frias. Nós estamos no meio de outono e nós vamos entrar no inverno em franco crescimento do número de casos aqui no estado. A projeção que eu fiz para alcançarmos 30.000 casos, 29.700 casos no dia 1º de agosto, é uma projeção que trabalha com a taxa de crescimento entre 4,8% e 5% ao dia. Se essa taxa for de 6%, Márcia, ao invés de 30.000 casos, nós teríamos 45.000 casos. Se ela for de 6,8%, nós teríamos quase 90.000 casos. Como é uma função exponencial, é um crescimento exponencial, um número multiplicado sobre o outro, é que dá essa diferença absurda. 1% a menos de velocidade de crescimento hoje significa daqui a 60 dias 60.000 casos a menos, entendeu? Ou a mais. Se ao invés de 1% a menos de crescimento, nós tivemos 1% a mais de crescimento. E a projeção para a ocupação de leitos de UTI no SUS, a projeção para a ocupação de leitos de UTI no SUS, com os números que nós tínhamos no domingo, que eram 99 leitos de UTI no estado, nós chegaríamos no dia 25 de maio com todos os leitos ocupados, mantida a taxa de crescimento na taxa de ocupação de leitos de UTI pelo SUS no estado. O estado anunciou na terça-feira um aumento do número de leitos para 214 leitos. Isso nos dá uma folga maior, isso nos dá mais tempo, talvez mais 30 dias. Eu vou ter que calcular quando haverá o esgotamento do número de leitos a partir desse número novo, que esse cálculo eu não havia feito ele ainda. Mas mesmo 214 leitos, para a taxa de crescimento que a gente está observando, eles vão se esgotar num determinado espaço de tempo no mês de junho ainda, antes do início de julho. E há uma questão: onde estão esses 214 leitos? Em que hospitais eles estão? Se é só o leito, a cama com monitor, com respirador, se há médico intensivista, se há enfermeiro intensivista, se há laboratório de retaguarda, se há exames de imagem de retaguarda, porque assim, você precisa de tomografia, você precisa de laboratório para fazer gasometria arterial, que é uma medida da taxa de oxigenação do sangue que você mede no sangue arterial, você analisa uma série de parâmetros para saber como que está funcionando a ventilação mecânica, você precisa medir uma série de marcadores no sangue para poder avaliar a evolução da doença. Então, assim... Hoje nós temos a inauguração dessa expansão do Hospital Metropolitano, né, com esses leitos aí para atender casos de coronavírus. O último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, que foi divulgado na quarta, né, colocou aqui disponíveis 213 leitos de UTI, já não seriam mais 214, né, e de enfermaria 639 disponíveis. Né? Esses são os últimos dados que a gente tem. O secretário de Saúde vai na Assembleia
semana que vem a gente vai fazer uma audiência remota com ele, era para ter acontecido, inclusive, essa semana, essa audiência, porque é importante que ele nos mostre onde estão esses leitos e se eles operam com toda a sua capacidade. O Hospital Metropolitano, por exemplo, ele vai funcionar com 30 novos leitos de UTI e 180 leitos gerais. O que eu observo, Márcia, é que o problema não é tanto nos leitos gerais. O problema é no número de leitos de UTI para os casos graves. Porque se nós mantivermos a taxa de crescimento que está sendo observada agora, mesmo esse número de leitos, 213 leitos, eles vão se esgotar no intervalo de tempo breve. E aí, assim, um paciente grave precisando de UTI, a taxa de letalidade, de mortalidade vai aumentar, porque o leito de UTI é um suporte para você controlar, mesmo nos casos mais graves, a internação é longa, mas você salvar vidas com o leito de UTI, com o respirador, com a equipe técnica toda em torno desse paciente, né? E se esgotar os leitos, aí a taxa de mortalidade vai subir, vai acontecer o que está acontecendo em Manaus, vai acontecer o que está acontecendo no Rio de Janeiro, infelizmente, e é uma reação em cadeia no mundo todo. Nós vamos passar por momentos bem duros, por momentos bem difíceis. O isolamento social, no primeiro mês, desde o dia 23 de março, ele produziu um efeito benéfico. Houve um relaxamento que se iniciou a partir do dia 27 de abril. Tem municípios falando, inclusive, em voltar às atividades escolares. Então, esse relaxamento, ele aumenta a velocidade de crescimento do número de casos. Todas essas projeções que eu estou fazendo com a taxa de crescimento medida antes dos efeitos do relaxamento. Então, a tendência é de que é possível um crescimento maior ainda, um quadro mais grave ainda, e nós só temos um recurso à nossa disposição. É duro ficar insistindo nisso, né, martelando nisso, essa ladainha permanente. Isolamento social. As pessoas, quem puder, tem que ficar em casa, tem que ter o menor ciclo de convivência possível, o menor círculo de convivência possível. Todas as empresas que puderem adotar teletrabalho, trabalho remoto, os serviços públicos, as escolas, tudo isso tem que estar no mínimo possível. Escola não tem que voltar a funcionar. A atividade econômica, só aquelas que são essenciais, com todos os cuidados, com redução do quadro de pessoas, com redução de circulação, para que a gente possa retardar ao máximo o pico da curva, e para que a gente tenha um pico muito menor do que o que está acontecendo em outras realidades. A gente, infelizmente, tem um período mais longo de convivência com a pandemia, mas com taxas de incidência menores do que a que está sendo observada em outros lugares. Porque o sistema de saúde entra em colapso muito rapidamente, é de uma semana para outra o colapso. Hoje está bom, daqui uma semana já não está mais, explode. Tem um vídeo que circula na internet que um físico, um matemático da Unicamp fez da história do crescimento das vitórias régias num lago. Aí ele faz a pergunta, quando o lago fica 50% ocupado por vitórias régias, depois de um determinado tempo, 30 dias, quanto tempo depois passará de 50% para 100%? É uma pergunta que ele faz para as pessoas. Leva 30 dias para chegar a 50%. Em quantos dias chegará a 100%? Em apenas mais um dia. É no 31º dia que se passa de 50% para 100%. No 29º dia havia 25%. No 28º dia havia 12,5%. Então, quando você olhava no 28º dia, bom, eu só tenho 12,5% do lago ocupado, então eu não preciso me preocupar. No 29º dia, 25% do lago. No 30º dia, 50% do lago. No 31º dia, 100% do lago ocupado. Deputado, o senhor, como médico, o senhor está comentando aí até que a internação do paciente na UTI é uma internação longa, uma recuperação demorada, e até por isso, né, acaba ficando aí sem leito, né, porque se prepara uma estrutura de leito, mas o paciente demora ali para conseguir se recuperar, né?
O senhor é a favor, como que o senhor avalia? O senhor é a favor, acha que seria benéfico aí liberar aí o uso de medicação específica já aí no início do tratamento do paciente de coronavírus? Como eu estou falando o exemplo aí de cloroquina, anita, o pessoal também, os médicos também, em alguns casos, usam também anticoagulantes, são vários testes que estão sendo feitos, digamos assim, né, atualmente. Na verdade, assim, Márcia, eu estava, antes do nosso bate-papo aqui, eu estava conversando por telefone com um colega médico infectologista, discutindo exatamente com ele as atualizações sobre os protocolos. Como é uma doença nova, que está sendo conhecida agora, a fisiopatologia dela é desconhecida, ela está sendo conhecida à medida que nós estamos enfrentando a tempestade. Então, a medicina costuma estudar a história natural de uma doença, ela estuda a fisiopatologia. O que é a fisiopatologia? O que o vírus, quando entra no nosso organismo, que efeitos ele produz? Qual é a cascata de efeitos que ele produz? Que tipo de reação ele desperta no nosso organismo? Para, a partir daí, se identificar as formas clínicas de aparecimento da doença, para, a partir daí, se identificar quais os tratamentos a serem seguidos em cada forma clínica. Você tem uma forma leve, uma forma moderada, uma forma grave. A medicina costuma fazer essas classificações e adotar cuidados para cada uma dessas formas, mas tudo isso está sendo construído a partir do aprendizado durante a pandemia, durante a tempestade. Então, vários centros de pesquisa, centros médicos estão testando determinados protocolos à medida em que vai se identificando a fisiopatologia da doença. Então, assim, o que se sabe até hoje? No momento em que a gente tem o contato com o vírus, e o vírus começa a se multiplicar no nosso organismo, que é o que a gente chama de replicação viral, ele começa a replicar e a produzir os efeitos da replicação viral e a reação do organismo a essa replicação viral. O vírus, ele inicialmente, o contato é pelas vias aéreas superiores, mas ele alcança as vias aéreas inferiores, os brônquios, bronquíolos, os alvéolos pulmonares, o pulmão. Ele também, assim, ele se manifesta em outros aparelhos, não apenas no aparelho respiratório, ele se manifesta no aparelho gastrointestinal. Há quadros clínicos que demonstram uma quantidade de sintomas mais no campo gastrointestinal, no sistema gastrointestinal, do que no sistema respiratório. No momento em que o organismo reage a um processo de resposta inflamatória, essa resposta inflamatória tem vários componentes. Um desses componentes é o componente vascular, por isso está se identificando em alguns protocolos a necessidade de utilização de anticoagulantes para resposta vascular inflamatória. Já há uma leitura de que a doença, ela não é uma doença localizada em um sistema, ela é uma doença sistêmica de todo o organismo, porque todo o organismo reage a ela. Então, assim, há muito aprendizado sendo construído em torno dela. Mas o que é fato? E aí, assim, como nós estamos no mundo das redes sociais, todo dia aparece uma informação nova, alguém falou alguma coisa em tal país, alguém teve tal experiência em tal local, e aí isso cria na população uma situação assim, o que eu faço? As pessoas, como indivíduo, o que elas têm que fazer? Elas têm que se cuidar, prevenir, evitar o risco de infecção, com os cuidados de higiene individuais e com a redução da circulação e com a redução do círculo de convivência. Esse é o que o cidadão, as pessoas têm que fazer. Tudo além disso, é médico que tem que tomar a decisão. É o médico que tem que tomar a decisão sobre o que tomar, quando tomar. Como a maioria dos casos são leves, felizmente a maioria dos casos são leves, porque a humanidade ela está toda suscetível a adoecer. Os números oficiais que nós temos, Márcia, são números dos casos de moderados a grave. De casos leves a gente não sabe. Só abrindo um parênteses aqui, lá na Assembleia Legislativa, vamos considerar a Assembleia Legislativa uma população, um universo populacional.
Tem 2.000 trabalhadores lá, portanto, esse universo tem 2.000 habitantes. 3 casos confirmados até o início da semana. 3 casos confirmados significa uma taxa de 2.000 casos por 1 milhão de habitantes. Se eu projeto esse dado para o estado de Mato Grosso, nós teríamos hoje, em Mato Grosso, se eu tenho 2.000 casos por milhão de habitantes, nós teríamos hoje, em Mato Grosso, 7.000 casos. Ué, mas aonde estão esses casos? Se nós temos apenas menos de 700 confirmados. Os 6.300 são casos leves, ou são casos moderados, ou são casos graves que não foram testados. Não foram notificados, né? Não foram testados. Então, assim, passou até como uma gripe, às vezes. Né? Então, o que nós temos é que fazer o cuidado. Os casos leves se trata com medicamentos sintomáticos, para febre, para dor no corpo. Agora, é o médico que vai definir, com base em protocolos, que procedimento seguir. Então, assim, não tem nada comprovado já em torno da utilização de cloroquina ou hidroxicloroquina. Os anticoagulantes estão sendo usados em pacientes internados, porque o anticoagulante é um medicamento que tem riscos, porque ele reduz a taxa de coagulação do sangue. Então, é só em paciente internado, sob monitoramento médico. Os anti-inflamatórios, do tipo corticoide, estão sendo utilizados em casos de moderado a grave, aqueles que fazem acompanhamento ambulatorial, mas apenas por prescrição médica, e nos casos internados, por utilização endovenosa, antibióticos, só em determinadas circunstâncias, dependendo do padrão do resultado de exames laboratoriais, dependendo do padrão de comprometimento pulmonar. Então, assim, agora tudo por decisão profissional, por decisão de médico especialista, de médico que acompanha cada caso para poder se tomar a decisão acerca do que utilizar, de que medicamento utilizar, quando ficar em casa, quando manter o acompanhamento ambulatorial, quando internar, quando precisa de UTI, quando não precisa de UTI. Tudo isso é decisão médica, e para cada forma dessa, para cada quadro clínico, um determinado padrão de conduta medicamentosa. Uhum. Deputado, como que está aí sua vida aí nesses tempos de pandemia? O senhor está atendendo como médico, está atendendo na Assembleia, no seu gabinete? Como é que o senhor está trabalhando? Assim, Márcia, em relação ao meu trabalho como deputado, porque assim que eu sou médico, sou servidor público do SUS, 24 anos de trabalho, de dedicação integral ao SUS, como médico na ponta do sistema de saúde, mas depois que eu assumi o mandato de deputado estadual, a legislação exige que o meu afastamento do trabalho como médico, eu tenho que ficar afastado do meu trabalho como médico na saúde pública. Então, eu estou há 1 ano e 5 meses afastado do trabalho como médico no sistema público de saúde, apenas exercendo o mandato de deputado estadual. A minha rotina como deputado estadual, assim, o primeiro mês, a Assembleia decretou férias para 80% das assessorias, e eu continuei trabalhando normalmente no meu gabinete com uma parte dos meus assessores, os assessores que eu mantive trabalhando no meu gabinete todos os dias, de domingo a domingo, independente de ser dia de semana ou não, mas apenas no gabinete, 4 pessoas, nunca mais do que 4 pessoas dentro do gabinete, e sem qualquer contato externo, sem atendimento ao público, sem reunião, sem ir para plenário participar de sessão, participando apenas remotamente das atividades. Eu só tive em 2 atividades que tinham mais de 4 pessoas, uma reunião com o Sintep no início do mês de abril, e uma reunião há 2 semanas com a secretária de Educação, mas eu fiquei num cantinho, com a janela aberta, de máscara, passando álcool e gel, tomando banho de álcool e gel, de 5 em 5 minutos, para me preservar, para preservar a minha saúde, e mais do que preservar a minha saúde, para não ter o risco de eu eventualmente estar infectado e transmitindo para as pessoas.
Tenho orientado todas as pessoas que trabalham comigo para manter o mesmo cuidado. Nós temos que ter um círculo de convivência o mínimo possível. Como médico, Márcia, assim que a pandemia começou, no dia 23 de março, eu comecei a fazer teleorientação. O CFM autorizou médicos a fazerem teleatendimento por meios remotos. Então, eu estou desde o dia 23 de março fazendo teleatendimento médico pelo WhatsApp, pelo meu número pessoal do WhatsApp. Então, todos os dias eu atendo algumas dezenas de pessoas prestando orientação médica sobre os sintomas da Covid. As pessoas, às vezes, estão com um quadro clínico. Lud, olha, a minha filha amanheceu com febre, está com um pouco de tosse, o que eu faço? Aí eu oriento, levanto todos os sintomas, oriento, olha, se aparecer isso, você me liga, se aparecer isso, vai buscar atendimento médico, ou então, ó, fica em casa, não precisa sair, se alimente, tome bastante líquido, use tal medicamento. Então, eu tenho feito isso desde o dia 23 de março. Voltei a trabalhar como médico na pandemia, mas fazendo teleorientação, teleatendimento. Assim, nos primeiros dias, eu cheguei a atender 70, 80 pessoas pelo WhatsApp por dia. Hoje eu estou atendendo uma média de 15, 17, às vezes 13, tem dia que 20 pessoas, como médico fazendo teleorientação. Para quê? Para evitar a busca de atendimento médico em serviços de saúde, porque isso expõe as pessoas, eventualmente um pronto atendimento tem aglomeração, e uma pessoa vai para um pronto atendimento com um sintoma leve de resfriado ou com uma gripe e volta com coronavírus para casa, né? Então, a teleorientação é para esse objetivo. Na minha vida pessoal, eu tenho reduzido ao máximo o meu círculo de convivência. Minha esposa está grávida, está com 39 semanas e 3 dias. Daqui a pouco a gente vai para uma consulta médica. A qualquer momento ela pode entrar em trabalho de parto, é grupo de risco. Então, meu círculo de convivência pessoal está limitadíssimo. Hoje eu estou tendo contato direto com 2 assessores. A Laís, por exemplo, que é assessora de imprensa, fala: Laís, você não apareça no gabinete, não apareça na assembleia. Vamos conversar pelo WhatsApp, por telefone. A gente tem feito algumas reuniões remotas pelo Zoom para a gente evitar aglomeração o máximo que a gente puder. Então, e esse é o recado que serve para todas as pessoas, Márcia. A gente tem que reduzir o círculo de convivência que a gente tem. Porque o número de casos está aumentando e o risco de todo mundo aumenta. Então, assim, o meu círculo de convivência hoje é com, sabe, se somar tudo, 8 pessoas no máximo. Então, vamos pensar o cenário lá da escola voltando a funcionar. Uma criança que durante o isolamento social manteve um círculo de convivência com 5, 6 pessoas da família, ela vai para a escola, o círculo de convivência dela se encontra com outros 500 círculos de convivência. Porque a escola tem, em média, as escolas estaduais, em média, 500 alunos. Então, uma criança que mantinha no período de isolamento um círculo de convivência com 5, 6 pessoas, traz esse círculo de convivência para o encontro com outros 500 círculos de convivência. Aí é só você multiplicar. 500 famílias que tinham um círculo de convivência reduzido a 5, 6 pessoas, se encontram, você multiplica por 500 isso. Então, uma pessoa passa a ter o contato com 2.500 pessoas. Então, o risco de infectar aumenta. E a infecção, ela se dá na velocidade da tosse. Uma criança infectada tossiu, ela passa para os coleguinhas. Pode ter todo o cuidado do mundo se essa criança estiver infectada. Como criança, na maioria dos casos, é assintomática ou tem poucos sintomas, 90% das infecções em criança são assintomáticas ou tem poucos sintomas. A criança, ela é um vetor de transmissão. Ela atua como uma espécie de Aedes aegypti no caso da dengue. Ela é um vetor de transmissão que pega na escola e leva para casa o vírus. E um detalhe, 10% dos casos em crianças têm sintomas. Nós tivemos notícia essa semana, o doutor Gimenez, que é pediatra, deputado estadual, e a gente viu notícia em alguns veículos, assim, há algumas manifestações graves que acontecem também em crianças. A doença está sendo conhecida agora, Márcia, a gente não sabe a taxa de sequelas, que tipo de sequela. Então, assim, todo cuidado é pouco. Nesse cenário aí, o senhor acha que é viável voltar às aulas ainda este ano? Não, assim,
como é que eu avalio? Assim, tinham municípios já decretando retorno da aula na iniciativa privada no dia 4 de maio, nas escolas públicas dia 18 de maio, 11 de maio. Assim, não tem sentido esse tipo de medida. Vamos olhar para Barra do Garças. Barra do Garças relaxou no início, não quis reduzir a atividade econômica, não quis reduzir comércio. Hoje o prefeito está lá desesperado, procurando ampliar os serviços de saúde, fechando o comércio, porque lá já foram 4 óbitos em Barra do Garças. Então, assim, não é hora de voltar a funcionar a escola. Tudo que for possível não voltar agora. E aí, o que tem que fazer? Mas, no mínimo, por quanto tempo, deputado? Tem que observar a evolução da curva, mas, para mim, na minha opinião, como médico sanitarista, de quem está olhando a progressão da doença aqui no nosso estado, nós não podemos voltar às aulas antes do fim do inverno. Antes do fim do inverno. Então, só pode se pensar em voltar à atividade escolar em agosto. Agosto. Porque é no dia... Aí, a gente não fica com frio direto, mas tem vai e vem esses dias de frio. Né? Maio, junho, julho, de jeito nenhum. Agosto começa a ver o comportamento da curva, porque a gente só tem que começar a voltar as coisas, a pensar em voltar a tranquilizar, Márcia, quando a curva subir, estabilizar e começar a cair. Quando ela começar a cair, é que a gente tem que começar a pensar em voltar. Então, para mim, é só em agosto que a gente tem que começar a falar em voltar à atividade escolar. E segurança mesmo na primavera, se até lá a progressão da doença não sofrer nenhuma alteração negativa. Eu queria comentar com o senhor, nessa pandemia, aí, deputado, a gente tem observado aí nacionalmente e também aqui estadualmente, digamos, gastança aí em diversas aquisições, né? No caso do nosso estado, nós temos um exemplo aí que tivemos, foi de compra de respiradores falsos, né? E também um superfaturamento aí de até, segundo o Ministério Público, 400% na compra de materiais de limpeza. Estou falando do caso do município de Rondonópolis, né? Os deputados da Assembleia têm aprovado aí que vários municípios decretem calamidade pública, mas, nesse sentido, está tendo a criação de algum grupo de fiscalização, está tendo algum trabalho para que não ocorram aí desmandos financeiros nessa pandemia, né? Algum controle para que essa gastança não vire caso de polícia, que nem ocorreu a Copa do Mundo, digamos assim? Márcia, assim, a gente tem sempre que esperar que, nesse momento agora, a decisão de todos os gestores são decisões buscando enfrentar a tempestade, enfrentar a pandemia, por conta do risco que ela produz sobre a vida de todas as populações. Então, nós não podemos partir do pressuposto de que haverá má intenção na ação dos gestores. Eu, sinceramente, não, como ser humano, é inaceitável pensar que alguém, nesse momento, vá, na condição de gestor, querer produzir maldade, né? Querer se aproveitar da situação. Agora, o ser humano é o ser humano e precisa de vigilância, né? Precisa de vigilância. Esse episódio lá de Rondonópolis, assim, a Secretaria de Saúde lá, a Prefeitura, de boa fé, às pressas, correndo, adquiriu aparelhos de ventilação mecânica e depois foram identificar que quem vendeu esses equipamentos estava vendendo equipamentos falsificados. Então, assim, essa pessoa que faz isso, que se aproveita dessa situação para poder tirar vantagem, assim, não pode ser classificado nem como ser humano. Os órgãos de controle, todos precisam reforçar as suas tarefas. Tribunal de Contas, as câmaras de vereadores. No caso dos municípios, assim, é fundamental o papel que os vereadores têm para fiscalizar o que cada município está realizando de aquisições, de compras, de alteração no sistema de saúde.
exatamente para cuidar da própria população. A Assembleia fazer isso aqui em relação ao Estado, e mesmo não tendo uma relação direta com os municípios, ao analisar os decretos de calamidade pública, buscar construir um grau de mediação para, ao mesmo tempo, respeitar a autonomia dos municípios, mas buscar estabelecer algum grau de controle. Então, o Ministério Público também tem que cumprir o seu papel de estar vigilante para isso. O ideal é que em cada instância, na instância municipal, na instância estadual, se organizem observatórios com participação da sociedade civil também, para poder monitorar todas as despesas que estão sendo realizadas, para se identificar falhas, para se identificar erros e para se identificar ações mal intencionadas de gestores e de fornecedores de produtos ou de empresas contratadas para realizar tarefas nessa pandemia. Deputado, a gente viu aí que na noite da quarta-feira, né, a Assembleia aprovou aí o auxílio de R$ 1.100 para os professores interinos do Estado, né? Isso ainda tem que ser sancionado pelo governador Mauro Mendes para que o Estado faça o pagamento, né? E hoje, quinta-feira, nós vamos ter também sessão novamente, né? E tem aí pauta polêmica para ser votada aí nessa sessão. O que o senhor pode adiantar para a gente? Bom, primeiro, em relação aos professores interinos, Márcia, a defesa que nós temos feito desde o início é que, assim, o vínculo deles com o Estado foi estabelecido no momento em que houve o processo seletivo, a contagem de pontos, no momento em que houve a atribuição de aulas, que é a delimitação em cada escola de que aulas cada professor interino irá pegar, que tarefas cada trabalhador interino irá pegar, porque não é apenas o professor, são os técnicos e são os auxiliares. Isso já estava estabelecido. Os professores do segundo calendário do Estado iriam começar a trabalhar no dia 23 de março. Na semana anterior, todo esse processo já estava sendo feito. Tradicionalmente, os contratos são assinados posteriormente, com data retroativa. Tradicionalmente, assim é feito. O problema é que neste ano houve uma coincidência da data do início das medidas de isolamento social com a data do início das aulas. E aí o governador do Estado, insensível, com a mentalidade de patrão, descompromissado com os trabalhadores da educação, já com um rancor que vem da greve do ano passado, falou, não vou assinar os contratos com essa turma aí, deixa essa turma sem contrato. Ora, o vínculo já estava estabelecido uma semana antes. Nunca o contrato é assinado antes do professor começar a trabalhar. E os primeiros 15 dias de isolamento foram antecipação do recesso escolar. O que a Assembleia fez, diante da insensibilidade do governador, foi construir um projeto de lei para poder assegurar o cumprimento do contrato desses trabalhadores interinos. São quase 3.000 trabalhadores interinos. E o que nós queríamos era ter votado ontem o projeto original, que foi construído na Comissão de Educação, que é presidida pelo meu colega de bancada, Valdir Barranco, que foi quem articulou esse projeto, para assegurar a assinatura dos contratos e a remuneração integral dos trabalhadores, para que, nesse período, os trabalhadores participassem de processo de formação e participassem do ensino à distância, que o Estado está organizando nesse período. Porque é uma força de trabalho, Márcia, que não está sendo contratada agora, é uma força de trabalho que atua no Estado há anos. A minha sogra é trabalhadora interina da educação, ela tem 62 anos e ela está há vários anos, há praticamente uma década, trabalhando como professor interino todo ano, passando por esse processo seletivo. Estou dando um exemplo. Então, assim, é uma força de trabalho que já atua, embora seja contratada temporariamente todo ano, embora seja interino, faz parte da força de trabalho da educação estadual. Então, não é qualquer trabalhador temporário. Então, o Estado deveria acolhê-los, assinar os contratos, porque o vínculo já estava estabelecido, e colocá-los na rotina em que estão todos os demais trabalhadores da educação. Tem orçamento para isso, tem recurso já definido no orçamento.
A proposta de lei que tramitou na Assembleia previa isso, a dotação orçamentária que já existe, portanto, ela não era inconstitucional, porque ela gera despesa, mas uma despesa com dotação orçamentária definida. E a Assembleia, infelizmente, como tem uma maioria que está na bancada do governo, a pressão do governo fez com que a Assembleia, num processo de mediação, acabasse aprovando esse substitutivo, que ao invés do contrato estabelece um auxílio emergencial, que ao invés da remuneração integral estabelece um auxílio de R$ 1.100 apenas para os professores. Os outros trabalhadores interinos ficam de fora. E não há sequer a segurança de que haverá sanção do governador, porque a insensibilidade do governador é tão grande que há 10 dias eles estão compromissados de encaminhar a proposta para a Assembleia construir um projeto de consenso. Nem isso foi feito. Então, a bancada do governo, a mesa diretora, a bancada do governo, apresentou esse substitutivo para poder contemplar os interinos, mas uma medida que é insuficiente. Nós votamos, aprovamos, não se sabe se o governador vai sancionar e não resolve o problema para todos os trabalhadores, infelizmente. Ao mesmo tempo em que o governador insiste nessa mensagem 50, que vai ser votada hoje em última votação, que é uma salada, que é um Frankenstein, porque, assim, são 5 leis complementares que estão sendo alteradas por ela, uma lei ordinária. O governador poderia ter encaminhado em tempo oportuno, de forma separada, cada um desses temas. É uma alteração que fala da seção de servidores em estágio probatório, que trata da seção de servidores que tem representação sindical, que trata da ocupação de cargo comissionado por servidor de carreira no período de 10 a 30 dias, quando há substituição, que trata da tabela de DGAs para servidores efetivos que ocupam cargo comissionado, que trata da situação dos trabalhadores do Cefap, que são Centros de Formação Profissional da Educação Básica. Uma parte deles trabalham 40 horas e têm dedicação exclusiva, recebiam um adicional de dedicação exclusiva de 2008 até outubro do ano passado, aí o Mauro Mendes cortou esse adicional, alegando que ele não tinha respaldo legal, só agora mandou o projeto de lei, mandou errado, mandou um texto errado no projeto de lei, eu tive que corrigir esse texto por meio de emenda. Então, assim, tratando de vários temas. E o último, que é o mais polêmico, que é a alteração de toda a tabela dos cargos comissionados para o alto escalão. Aí havia também um dispositivo que aumentava remunerações de procuradores lotados na Casa Civil. Então, assim, uma mensagem complexa com várias pautas. Tem pautas que são importantes, que nós melhoramos lá na Assembleia por meio de emenda. Eu apresentei 6 emendas para corrigir pautas importantes. O governador queria ter autorização para, por decreto, legislar sobre uma série de coisas dos servidores públicos. Eu apresentei emenda para suprimir isso. Como foi polêmico na semana passada, o governador retirou de tramitação, mas não ouviu a sua base. Porque se ouvisse a própria bancada que apoia ele, eu sou oposição. Se ouvisse a bancada que apoia ele, entenderia que, por exemplo, essa alteração na tabela dos comissionados não poderia acontecer agora. E mandaria as outras medidas para os servidores do Cefapro, para organizar a situação dos servidores efetivos. Por fim, a bancada do governador elaborou um projeto substitutivo. As emendas que eu apresentei, das 6, 5 foram contempladas. Apenas a emenda que eu propunha que não houvesse alteração na tabela dos comissionados, para que não houvesse aumento para o alto escalão. Essa, infelizmente, foi mantida, o governo insistiu, não, tem que manter essa. O projeto foi para votação ontem, você viu, não sei se você acompanhou a votação, foi muito confusa a votação, porque não só a oposição votou contra, mas uma parte da bancada do governo também votou contra, descontente com o governador, porque queria aprovar aquilo que é positivo, mas não queria aprovar o que era negativo. Então, como não dava para separar e para não assumir o ônus das maldades, uma parte da bancada também votou contra. Ficou 12-10 na votação, teve um 13º voto que só foi computado depois que a votação tinha sido encerrada, precisava de 13 votos para aprovar. Então, uma situação que constrange a Assembleia, constrange a bancada do governador, e tudo poderia ser resolvido se o governador fosse humilde, se ouvisse os deputados que o apoiam, não precisava ouvir a oposição, não, bastava ouvir os deputados que apoiam ele. Essa proposta tramitaria de uma forma
tranquila, no momento certo, já poderia ter sido debatido antes da pandemia, agora na pandemia é inoportuno. E hoje vai acontecer a última votação. Eu, sinceramente, não sei como vai estar o comportamento da bancada do governador. Eu vou insistir no debate da emenda que retira o aumento do alto escalão, e vamos ver o que vai acontecer. Não está definido, ainda não tem um cenário definido. Não tem um cenário definido ainda. Deputado, para a gente concluir aqui nossa entrevista, eu queria encerrar conversando um pouquinho com o senhor sobre política partidária, que tudo isso que a gente falou aqui é política, né? Mas gostaria de falar um pouquinho de política partidária, que a gente viu aí que o seu nome foi muito requisitado pelo PT para que lançasse uma candidatura a prefeito de Cuiabá. O senhor recusou, não quis, disse que não era o seu projeto, né, nesse momento. E o PT está colocando aí o nome do ex-juiz Julier Sebastião como uma opção para disputar essa prefeitura de Cuiabá, né? Eu queria perguntar para o senhor justamente o que o partido, qual que é o diferencial que o partido espera nessa eleição, já que o Julier ele já foi candidato, né, outras vezes, e ele não conseguiu ser eleito, né? O senhor acha que é um cenário diferente? O que o PT espera, né? Bom, assim, Márcia, o PT já tomou a decisão, nós já... porque assim, o PT Nacional todo ano aprova um calendário para tomada de decisões acerca das candidaturas. Esse calendário ele é adaptado em cada realidade. Então, aqui no município de Cuiabá, no sábado passado já aconteceu o encontro municipal, é lógico que remotamente, por uma reunião remota, e que já tomou a decisão pela pré-candidatura do Julier. O Julier começou a sua trajetória política no PT, ainda como estudante, depois como advogado da Central Pastoral da Terra, depois foi juiz federal, se desfiliou do PT para exercer a magistratura. Foi um juiz federal brilhante, de contribuições muito positivas para a população na tarefa que desempenhou como juiz. Depois se afastou da magistratura, foi candidato a prefeito em 2016 pelo PDT, com o apoio do PT, no momento que foi o momento mais difícil para as esquerdas no Brasil, porque nós estávamos sob ataque, foi o auge de todo o processo de impeachment da Dilma, de todo o processo que ocorreu em 2016, no cenário mais difícil. O Julier teve 24 mil votos aqui em Cuiabá. Ele agora se filiou ao PT e está pronto para nos representar, para ser o nosso candidato a prefeito, para apresentar uma alternativa para a cidade, para debater os problemas da cidade com profundidade, os problemas que são estruturais, e especialmente agora, Márcio, com tudo aquilo que a humanidade está vivenciando, com o aprendizado que a gente precisa colher dessa pandemia, sobre o cuidado que nós precisamos ter com a parcela mais vulnerável da nossa população, porque, assim, eu estou aqui defendendo o tempo todo isolamento social, mas para mim é muito cômodo, para você talvez seja cômodo fazer isolamento social, mas há uma parcela da população que precisa fazer isolamento, mas se ficar isolado, vai faltar comida em casa. Então, assim, o Estado brasileiro, em todos os seus níveis, precisa criar condições para proteger a parcela mais vulnerável da população, com política pública. Então, assim, nós vamos fortalecer as políticas públicas, os serviços públicos, e o debate da eleição municipal é uma oportunidade para isso. Para a gente, por exemplo, pautar o debate sobre uma renda básica de cidadania universal. Porque, assim, o drama que a população está enfrentando hoje, entre ficar em casa e se expor ao risco, é um drama que poderia ser evitado se o Estado brasileiro protegesse as pessoas, dissesse para o trabalhador, olha, fique em casa que você está protegido, você vai ter renda básica para permanecer em casa enquanto a tempestade passa. Como não tem, e o que foi proposto agora, o auxílio emergencial, o governo queria R$200, o Congresso aprovou 600, e é uma novela interminável que está só expondo ao risco os trabalhadores, com as filas intermináveis na Caixa Econômica para conseguir
recebeu o auxílio emergencial, imagina se nós já tivéssemos uma renda básica de cidadania universal implantada no país. Em questão de horas, estava resolvido isso. Era só existir um cadastro único de toda a população, de toda pessoa que vive no Brasil, cadastrado num programa de renda básica universal. Era só fazer o depósito na conta das pessoas e a população estaria protegida nesse período de pandemia, conciliando isolamento social com proteção econômica e social. Então, a eleição municipal vai ser importante para a gente debater com profundidade esses temas. E ninguém entra na eleição municipal para disputar, dizendo que já vai ganhar, é para disputar. Eu fui candidato a prefeito em 2012, comecei com 4%. Ninguém acreditava que eu fosse longe. E terminei o primeiro turno com 42% e quase ganhei a eleição no segundo turno. Tive 46% dos votos. Então, é para fazer o debate político, é para apresentar propostas, é para mesmo não vencendo, forçar o vencedor a adotar políticas públicas que foram debatidas com profundidade na campanha. E eu tenho certeza que o Julier fará um bom debate. A esquerda está num outro momento, a população está acordando para o que representou o golpe em 2016, a cassação do mandato da Dilma, a eleição do Bolsonaro, tudo que está acontecendo no país hoje com esse desgoverno federal que nós temos, vai se refletir nas eleições municipais e nós vamos ter um bom desempenho, vamos fazer um bom debate, respeitando todas as candidaturas que se apresentarem, um debate de propostas, pensando no melhor para a cidade, eleger vereadores e fazer uma boa disputa para prefeito e, dependendo do debate, pela qualidade que eu sei que o Julier tem, nós ganhamos as eleições. Nós temos que trabalhar para isso, mas principalmente para debater o futuro da cidade. E, deputado, assim, o PT defende as eleições municipais, a realização das eleições municipais neste ano de pandemia? Na verdade, assim, Márcia, não depende da gente, né? A data das eleições, ela está estabelecida na Constituição da República. Então, tem ocorrido uma discussão, né? Tem uma discussão no âmbito do TSE, né? Que é quem tem poder sobre, por exemplo, um eventual adiamento. É lógico que não tem como acontecer a eleição se a gente tiver ainda numa situação dramática de pandemia. Não tem como acontecer, só tem como acontecer quando a gente já tiver com a curva caindo no país todo, porque tem que ter tempo para debate, tem que ter tempo para campanha, né? Porque então, campanha é aglomeração, né? Não pois campanha é aglomeração. Como é que você vai fazer campanha? Como é que você vai para a rua numa pandemia? Não dá, né? Não tem como. E o debate precisa acontecer. Então, eu acredito que as eleições serão adiadas por decisão do TSE ou do Supremo Tribunal Federal. Não sei se serão adiadas para o ano que vem. Talvez elas aconteçam em dezembro, é o que é mais provável acontecer hoje. Agora, tudo depende da evolução da epidemia aqui no Brasil. Se nós tivermos numa situação como estamos hoje, a eleição não acontecerá e eu defenderei que ela não aconteça para que a gente preserve vidas no nosso país e nas nossas cidades. Porque até o senhor colocou, as aulas não poderiam voltar, né? O que é o ato de votar? O ato de votar é teclar, é digitar a urna. Então, todo mundo vai tocar a mão. E também tem que colocar o dedo ali na biometria, né? Colocar o dedo na biometria. Então, assim, o ato de votar no meio da pandemia é dizer o seguinte, gente, vamos todo mundo pegar a Covid-19. Então, não pode, né? De hipótese alguma. Não tem como. Quero agradecer, deputado, a sua entrevista, né, sua atenção, deixar o espaço aberto aí para as suas considerações finais. Não, Márcia, eu quero, assim, agradecer de coração a oportunidade pelo papo nosso. Muito boa a entrevista. Desculpa se às vezes eu me estendi demais nas respostas, mas, assim, eu estou à disposição como deputado estadual, como médico sanitarista, assim, estudo de epidemias é a minha especialidade. Então, eu tenho tido muito cuidado de analisar os números, de dar consistência para os números, de fazer projeção. Como eu te disse, os números oficiais hoje refletem no mínimo 14 dias atrás. Então, tudo que se planeja e faz hoje
tem que ser com base no cenário que a gente prevê para daqui no mínimo 14 dias, para que a gente não seja pego de surpresa. Então, eu tenho me esforçado muito para, com base naquilo que eu aprendi na minha profissão, dar a minha contribuição também, como médico clínico, que eu também estou atendendo na pandemia virtualmente pelo WhatsApp, como sanitarista, ajudando a entender essa coisa da progressão da pandemia aqui no Estado, como deputado estadual, cumprindo o meu dever de fiscalizar, de legislar, e a oportunidade de diálogo com vocês é sempre uma oportunidade positiva de alcançar mais pessoas, de levar mais adiante o debate, de insistir nessa medida que a gente tem insistido. O único recurso que está à nossa disposição hoje é o isolamento social, é o distanciamento, é a gente se cuidar individualmente, nos proteger para prevenir o adoecimento. Não há outro recurso com a eficácia que tem esse recurso que está na capacidade de cada um de nós. Porque, assim, normalidade, nós só vamos ter uma nova normalidade, que não será o normal de antes da pandemia, depois que existir uma vacina segura, testada e aplicada em massa na população. Porque nós vamos conviver com a Covid-19 por um bom tempo até ela alcançar o seu controle. Tá certo. Deputado, a gente continua aí acompanhando, né, o trabalho da Assembleia e aí também esperamos, né, uma maior conscientização da população em geral para que a gente consiga ter um controle maior aí desses casos de coronavírus no estado e no país, né? E obrigada aí pela sua participação mais uma vez e a gente volta a se falar numa próxima oportunidade. E se cuidem aí, viu, Márcia? Porque vocês são trabalhadores essenciais, mas vocês precisam se cuidar, viu? Tá bom? Vocês jornalistas. A gente está fazendo as entrevistas aqui de forma remota também, né? Justamente para estar tendo esse cuidado. Isso. Tudo de bom. Obrigada, você também. Até mais. Até mais.